Olha só. Obrigada. Muito obrigada, Adriana, que me convidou, e a você, que foi muito gentil, que eu falei que eu estava meio intimidada de vir aqui falar para vocês. Tanta gente boa, tanta gente brilhante, tantas ideias maravilhosas que a gente ouviu aqui, e daí entra a Estela, essa menina caipira que vem falar de precificação. Eu espero que vocês gostem daquilo que eu vou falar. Tudo isso que eu vou falar, eu acredito e tenho praticado isso, tenho tido a oportunidade de aplicar isso junto aos meus clientes e tem dado certo. Espero que vocês gostem. Foi preparado esse conteúdo com muito carinho para vocês, tá? Estou muito nervosa porque, embora eu já seja palestrante há quase 26 anos, eu sempre fico nervosa quando eu encontro uma plateia com tantos amigos como eu estou encontrando aqui hoje, tá bom? Por favor, se quiserem me interromper, interrompam e, principalmente, divirtam-se. Nós vamos falar sobre precificação. Reveja seus conceitos e lucre mais. Por quê? A precificação ela é um grande desafio para todos nós, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo. Montar a estratégia de precificação é uma das coisas mais complicadas que eu escuto o supermercadista falar para mim. Temos aqueles que fazem pela intuição, porque já conhecem o mercado, porque já conhecem a cidade, já conhecem o público. Temos aqueles que fazem baseado nos preços da concorrência. Temos aqueles que fazem única e exclusivamente a precificação através da tributação e das negociações. Nós temos aqueles que fazem baseados na demanda. A precificação, ela é como... do meu ponto de vista de observação, é um balaio de gato. Cada um tem uma linha, cada um faz de uma maneira. E eu vou apresentar para vocês aqui algumas coisas que eu tenho visto e que têm ajudado algumas pessoas a fazer precificação. Basicamente, precificar é custo do produto mais custo fixo, mais custo variável, colocando aí um percentual de lucro. Basicamente é isso. Todo mundo segue essa fórmula. Mas, será que é só isso? Será que é isso que vai fazer com que a gente ganhe dinheiro? Será que é isso que vai fazer com que a gente consiga evoluir o nosso negócio? Eu trago para vocês uma ideia. Precificar é um processo muito dinâmico, onde a gente vai ter fatores externos e internos. E agora estamos num momento muito frágil. Não vamos nos atrever a falar de política nem de economia, mas... o cenário externo está influenciando muito a gente. Por um lado, a gente tem um comportamento do mercado que está absolutamente imprevisível, né? Cada declaração de um novo eleito provoca mudanças no mercado, e isso tem mexido especificamente no mercado de commodities. A gente tem um consumidor muito mais informado, graças a aplicativos maravilhosos como esse da VR e de outras empresas. Hoje, os nossos consumidores eles têm acesso a preços de todas as lojas. É só pesquisar, está na palma da mão da gente. Temos uma pressão de concorrência muito forte, porque o grande legado da pandemia para nós foi a questão do delivery, foi a questão do e-commerce, foi a questão de você mostrar o seu preço e, com isso, fazer a entrega na casa do cliente. E com tudo isso, a gente perdeu um pouco de margem, ganhamos muito dinheiro, porque vendemos mais. Mas em termos de margem, nem tanto. E a economia, que a economia tem nos reservado aí alguns sustos, né? E esperamos aí que ela se estabilize. Mas não quero falar dos fatores externos, porque esses eu não controlo. A nossa conversa é basicamente em cima dos fatores internos. E quais são os fatores internos da precificação? Primeira coisa, a gente tem uma necessidade de margem. Essa necessidade de margem tem que ser suprida para que a gente consiga manter e prosperar no negócio. O negócio não é só ganhar dinheiro, a gente não pode trocar dinheiro, não pode trabalhar 12, 14 horas por dia e não levar dinheiro no final do mês para casa. Tem que ganhar dinheiro. Agora, a necessidade de margem é um negócio que eu controlo planejando, acompanhando, montando fazendo um bom planejamento de despesas, um bom demonstrativo de despesas. A negociação
Tenho equipes de compras, conheço equipes de compras maravilhosas aí no interior do estado, aqui na sala mesmo. Tenho compradores maravilhosos e que têm negociado muito os nossos fornecedores. O mercado está extremamente vendedor, os nossos fornecedores eles estão querendo vender o que sobrou, né? Porque tem muita coisa faltando. A crise que passamos nesses 2 últimos anos, com problemas de insumo, com problemas de matéria-prima, ainda tem muito fornecedor que está recompondo a sua cadeia de entrega, a sua cadeia de produção. O que nós conseguimos ganhar um pouquinho de dinheiro? E é o que eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa, agregando valor ao negócio. E agregar valor é um negócio que é simples. Agregar é fazer com amor, é pegar aquilo que você faz bem e fazer melhor. E serviços e inovações, que a gente tem falado aqui, ouvido falar muito das inovações, né? As inovações que movem o varejo, o nosso consumidor está cada vez mais ávido por novidades, está cada vez mais ávido por inovações, e é isso que vai fazer com que a gente ganhe dinheiro. Lembre-se sempre, ser competitivo não significa ser o mais barato. Ser competitivo significa oferecer qualidade e serviços a preço justo. Esqueça essa história de vender barato. Você não tem que vender barato, você tem que entregar serviço, entregar qualidade e cobrar um preço que seja justo do seu cliente. Ele vai pagar? Ele vai pagar. Porque o nosso cliente gosta de ser mimado, nosso cliente gosta de ser bem tratado. E nós vamos poder oferecer tudo isso para ele. Mas como que eu vou conseguir falar disso daqui e juntar esse conceito com a precificação? Eu trouxe aqui para vocês os 7 conceitos chaves da precificação. Primeiro, percepção de preço. Que sem ela, se não tiver uma boa percepção de preço, você não consegue elevar o preço de produto nenhum. Segunda coisa, essa percepção de preço ela é muito atrelada à relevância do item. Terceiro conceito importante, elasticidade do item. Quarto conceito importante, categoria de produto. Na sequência, temos a marca. E, por último, o fator externo, o ambiente competitivo. E o ambiente interno da sua loja. Estes 7 elementos vão permitir que você cobre mais do seu cliente. Vão permitir que você consiga elevar os seus preços sem ficar caro, prestando uma boa qualidade de serviço. O que é a percepção de preço? A percepção de preço está atrelada a 2 coisas. Primeiro, aos fatores técnicos e aos fatores emocionais. Você pode cobrar mais por um produto que efetivamente possa proporcionar para você economia, que resolva o seu problema, que tenha durabilidade, um produto que você possa confiar. Esses fatores técnicos, a indústria se encaminha, a indústria faz para a gente. A indústria produz produtos cada vez de qualidade melhor, a gente tem um parque industrial desenvolvido, sofremos um pouco? Sofremos, mas estamos caminhando para uma excelência na indústria como nunca vi nesses últimos 30 anos que eu trabalho no varejo. As indústrias estão cada vez se desenvolvendo mais. E os fatores emocionais, que aí entra o seu bom serviço, aí entra o seu negócio lá dentro da sua cidade, dentro do seu bairro, a empatia com a marca, a mesma empatia que o cliente tem por um produto, ele tem pelo seu supermercado, ele prefere comprar de você. O status ao usar o produto, a confiança na eficácia e o estilo de vida dessa pessoa. Pessoas com um estilo de vida mais urbano ou mais rural, eu vou poder precificar melhor determinadas categorias de produtos, dependendo de onde essa pessoa mora. Esses mesmos elementos emocionais aqui que eu estou falando dos produtos, empatia, status de comprar no seu supermercado, confiança na sua prestação de serviço, na sua qualidade, e conhecer o estilo de vida do seu cliente, é que vai permitir que você possa precificar melhor os seus produtos. É o que vai permitir que você possa se diferenciar. Porque já foi falado aqui algumas vezes, e eu vou repetir
sem ter medo de ser repetitiva. Lataria é igual para todo mundo, mas é o que a gente faz com essa lataria que vai fazer a diferença. É a arrumação, é o carinho, é o cuidado, é isso que vai fazer com que esse cliente se identifique com você e queira estar com você. E esse cuidado, esse carinho, a gente chama de valor agregado. O que é o valor agregado? É tudo aquilo que agrega valor ao produto. É aquilo que torna o produto especial, que faz com que o cliente saia do outro lado da cidade ou do outro lado do bairro para ir na sua loja para comprar aquele produto porque ele gosta de você. Esse valor agregado que a gente precisa aprender a explorar e a fazer melhor na nossa loja. Pense que o varejo vende o produto industrializado, a lataria, com pequenas diferenças de preço. No nosso core aqui, os grandes players vão ter talvez alguns descontos diferenciados. Mas aqui todo mundo está na mesma base de preço. É o que você vai fazer com isso que vai permitir que você cobre mais. O cuidado que você tem. O tipo de loja que você tem e o estilo de vida do seu cliente vai determinar o patamar de preço. Lojas mais bonitas, mais iluminadas, mais bem cuidadas, com uma aparência mais saudável, vão fazer com que você possa cobrar mais e lucrar mais. Um ambiente limpo e iluminado, um bom layout de loja, onde o seu cliente possa transitar pela loja de uma maneira fácil, respeitando a lógica de compra dele, vai permitir com que você possa agregar valor. Porque hoje em dia o grande legado da pandemia é economize tempo. E se você conseguir economizar o tempo do seu cliente dentro da sua loja, você está agregando valor para ele. A primeira loja que eu inaugurei foi em 1980, acho que 87, 88, uma coisa assim, Carrefour. Uma loja de 24 mil metros quadrados, a gente tinha 130 checkouts, era uma loucura de loja. Aquele modelo de loja, hoje, já não se faz mais. Hoje, os grandes players estão indo para modelos de lojas pequenos e econômicos, lojas de bairro. Por quê? Por economia de tempo. As pessoas passavam a tarde toda para fazer compra numa loja como essa. Agora, você vai numa loja pequena, compacta, de 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros, com 2 horas e meia, você resolve a sua compra da semana. Que dirá a compra do mês. Essa economia de tempo é importante para o seu cliente. Não é a questão do tamanho. Agregar valor também é você distribuir melhor o seu espaço dentro de loja. Só que não é só agregar e arrumar e enfeitar a loja. Você tem que ter uma linha de produto que tenha relevância para o seu cliente. E como que a gente percebe a relevância de um produto para o nosso cliente? Com estes 4 conceitos aqui. Primeiro, se o cliente compra muito, se ele compra com uma certa frequência, é porque esse produto é importante na cesta de produtos dele. É importante para a vida dele. A lembrança de preço. Lembrança de preço é um fantasma que eu acho que assola 99,9% dos supermercadistas. Mas tire isso da sua cabeça. Sabe por quê? E quando eu faço, tem um dispositivo que eu faço chamado mix de margem, para levantar a margem da loja. E, de fato, a gente observa que alguns centavos a mais num preço não vão fazer diferença. Tirando aqueles itens A da curva ABC, extremamente competitivos e que estão anunciados todo dia no Jornal da Concorrência, o resto o seu cliente não sabe. E pagar 10 centavos a mais, 10 centavos a menos, não vai fazer diferença para ele. Se você tiver muitos similares, você vai acabar minando a compra do seu cliente. Então, eu acredito numa loja com sortimento amplo, eu acredito numa variedade ampla, mas muitas marcas com preços semelhantes vai confundir o seu cliente, tá? Então, quando você pensa na relevância do item,
Escolha dentre aqueles similares, dentre todos aqueles que são semelhantes, aqueles que sejam mais significativos. Através do quê? Curva ABC de vendas. Volumes comprados em cada loja, tá? E aqui vão contar, é claro, estilo de vida, classe social, hábitos de consumo, período do mês. E cada dia tem mais variáveis. Cada dia o nosso cliente está mais e mais exigente. Eu trouxe para vocês aqui, para todo mundo entender o conceito de relevância do item, um negócio chamado pirâmide de relevância. O que é isso? É exatamente assim na loja de vocês. Se você fizer um corte lá na sua loja, você vai entender. O que são os itens notáveis? São aqueles itens de grande relevância para o consumidor, que tenham alto giro, têm uma alta percepção de preço, têm uma alta lembrança de preço. Nessa classificação de itens notáveis, eu posso colocar, por exemplo, Omo, biscoito passatempo, achocolatado Nescau. Posso colocar algum sabonete que seja importante na sua loja, ou alguma lataria. Os itens que são sensíveis a preços são aqueles que têm uma importância média para o consumidor. Enquanto aqui são itens de grande importância, que ele compra com uma certa frequência, aqui ele compra com uma frequência um pouco menor. Quando colocamos um similar em oferta, ele vai perder venda. Normalmente são os itens C da curva ABC, que eu coloquei aqui para ter uma certa coerência no exemplo: Nutella, ovo maltine e pilha. Se eu não comprar um Nutella hoje, eu vou comprar amanhã. Se eu achar o preço hoje ruim, eu vou deixar para comprar depois. Se eu colocar um concorrente da Nutella em promoção, eu vou comprar o concorrente, não necessariamente a Nutella. E na última categoria, a gente vai ter o que chamamos de itens regulares, que são o quê? Aqueles itens com baixa lembrança de preço pelo consumidor, baixo impacto nas vendas em caso de mudança de preço, e é justamente nesta categoria de base que mais ou menos uns 40% dos seus itens, 50% dos seus itens, aonde ninguém lembra preço. Daí o supermercadista fala assim para mim: mas Estela, eu não consigo levantar minha margem, eu não consigo ganhar dinheiro. Por quê? Porque fica fixo só nesses itens notáveis. Faz uma leitura de todo o teu mix. Pega alguém para monitorar as margens dos itens B, dos itens C, dos itens D. E veja onde você pode melhorar. Não fica preso. Todo mundo fica preso no item A, porque é um item que vende. Vende, mas não dá lucro. A gente é pago para dar lucro. A gente quer dar lucro, não quer só fazer venda. Fazer a venda é importante, mas dar lucro é melhor. Terceiro conceito importante na precificação: elasticidade do item. E o que é a elasticidade? Isso aqui é um conceito interessante para a gente e que a gente não pensa nele. Elasticidade é a sensibilidade na quantidade vendida de um item atrelada à mudança de preço. Significa o quê? Eu tenho um item que custa 10. Se eu subir ele para 11, ele vai perder venda? Isso é elasticidade. Ou, eu tenho 10, eu vou vender ele a 7, eu vou provocar venda? Pega um item que não tem elasticidade nenhuma. Por exemplo, usei esse exemplo ontem, que ontem eu estava com 27 compradores numa sala. Vassoura. Vassoura tem alguma elasticidade? Se eu aumentar o preço da vassoura, eu vou deixar de vender vassoura? Não, porque quem precisa da vassoura vai comprar. Ao passo que se eu abaixar, fizer uma baita de uma oferta de vassoura, baixar 50% o preço dela, vou vender mais? Também não vou. Ela não tem elasticidade. Então, a elasticidade é esse conceito. Sensibilidade na demanda, né, na quantidade vendida, atrelada na mudança de preço. Temos aqueles produtos que têm elasticidade própria e aqueles produtos que têm elasticidade cruzada. O que é essa elasticidade própria? É a sensibilidade na quantidade vendida quando há uma mudança de preço. Então, por exemplo, se eu aumentar o preço da cerveja Skol, eu vou vender menos cerveja Skol. Ou se eu aumentar o preço, porque cerveja vende preço, né?
tirando aquela clientela apegada à marca, que gosta das cervejas especiais, ou nas comemorações festivas, o que vende cerveja é preço. E temos uma excelente oportunidade agora da venda de cerveja, que é a Copa do Mundo, né? Então, cerveja é um item ótimo de exemplo de elasticidade própria. E elasticidade cruzada é a sensibilidade na quantidade de venda, se houver mudança no preço de um substituto. Por exemplo, se eu aumentar o preço da cerveja Brahma, vou vender mais Skol. Então, sensibilidade é, mudei o preço, melhorou a venda ou piorou a venda? Eu diminui o preço, vendi mais. Aumentei o preço, vendi menos. Isso é a elasticidade. E tem alguns efeitos da elasticidade que a gente tem que entender. A gente classifica a elasticidade de um produto em 2 grupos, basicamente. Elasticidade alta. As mudanças de preço impactam muito na quantidade demandada. Por exemplo, quando eu tenho muitos produtos substitutos. Você pega, por exemplo, linhas de bolachas, algumas linhas de matinais, algumas linhas de iogurte, tem alta elasticidade. Alta penetração da categoria. Alta frequência de compra da categoria. E fácil comparação de preço. Quanto mais permitir a comparação de preço, maior vai ser a elasticidade dessa categoria. Elasticidade baixa. Mudanças de preço impactam pouco na quantidade demandada. Por exemplo, quando eu tenho uma imagem forte da marca. Como já foi falado aqui, Coca-Cola. Coca-Cola, no preço que tiver, você vai vender. Principalmente se for na primeira quinzena do mês. Na segunda, talvez haja troca de marca. Mas na primeira vai vender. Só que ninguém ganha dinheiro com Coca-Cola, porque todo mundo anuncia Coca-Cola, né? Imagem da marca é forte, o item é percebido como necessário e o preço é percebido como sinal de qualidade do produto. Porque tem pessoas que associam preço alto, qualidade melhor. Nem sempre isso é verdade. Às vezes o preço é alto e a qualidade não é tão boa assim. Mas a associação é essa. E o produto tem um custo de substituição elevado. Então, vai impactar pouco se eu alterar esse preço. Ele não vai alterar muito as quantidades vendidas. Quando eu penso que a percepção de preço é importante, o quanto vale, aquele negócio do quanto vale o produto, quanto o meu cliente está disposto a pagar o produto. Pense na sua loja limpa e arrumada. Pensa numa coisa bem simples, uma barra de chocolate. E pense na mesma barra de chocolate, e vamos dizer que você vende essa barra de chocolate aí a coisa de R$ 7,50, e pense na mesma barra de chocolate vendida por um barzinho de esquina, por um comércio pequenininho, sujo, mal iluminado, e que vende a R$ 6. O seu cliente tem coragem de pagar R$ 7,50 na sua barra de chocolate, porque o seu ambiente é bom, do que lá no barzinho da esquina, sendo muito R$ 1,50 mais barato. Por quê? Porque ele percebe o valor, ele percebe a agregação de valor que você dá para ele. Entenderam? É isso que faz a gente ganhar dinheiro. A elasticidade. Se você conseguir juntar agregação de valor, força da marca, utilidade do produto com a elasticidade, você consegue melhorar muito a sua rentabilidade. Para ficar bem claro, olha aqui esse quadro que eu preparei para vocês. Esse conceito de elasticidade, ele explica as mudanças dentro da mesma categoria ou de categorias de substituto. Então, por exemplo, se eu aumentar o preço do sabonete A, que é um produto que tem uma elasticidade, ele é muito sensível a preço, eu vou vender menos o sabonete da marca A. Se eu aumentar o preço do sabonete da marca A, eu vou vender mais o sabonete da marca B. Se eu aumentar o preço da carne, provavelmente eu vou vender mais frango. Agora, se eu aumentar o preço de iogurte,
Vai ter alguma interferência no preço da minha água sanitária? Não vai. É isso que a gente tem que tentar entender, que a gente tem 18 mil itens, e que desses 18 mil itens, pelo menos uns 1.500, 1.800 fazem 80% da venda. O resto você pode precificar melhor. O resto você pode ganhar centavos. E no nosso negócio, centavos fazem a diferença. Mas a gente fica apegado a querer ser o mais barato do mundo. Não existe isso, gente. Não existe. Não na realidade que nós estamos vivendo. E eu trouxe para você um outro conceito importante quando a gente fala de precificação, que é a categoria de produto. O que é a categoria de produto? Categoria de produto é quando um grupo de produtos é organizado e colocado na área de venda de maneira a atender uma determinada necessidade do seu cliente. Por isso que nós temos, por exemplo, corredores de perfumaria, porque daí todas as categorias de perfumaria estão juntas. A gente tem corredores de molhos e atomatados, porque daí estão todos os molhos e atomatados de um lado, do lado de lá a gente coloca as massas. Por quê? São categorias que estão ali para atender o quê? A uma determinada necessidade do consumidor. Essas categorias, todas essas categorias, todos esses 18 mil itens que a gente tem em loja, cabem nestas 4 categorias aqui. As categorias de destino, que são aquelas que atraem o cliente na loja, e aqui a gente pode colocar todos os itens de cesta básica, os itens de bebida. Podemos colocar aqui, se a sua loja teve a origem num açougue, as suas carnes, os seus cortes de carnes. Se a sua especialidade é a padaria, são os seus produtos de padaria. Categoria de destino é aquilo que vai fazer com que o seu cliente fale, eu preciso comprar isso, vou naquela loja. As categorias de rotina são aquelas que rotineiramente o cliente compra, fazem ele fazer a loja, mas elas são aquelas categorias que, como eu costumo dizer, elas dão mais facilidades para a vida. Então, são os itens de perfumaria, de limpeza, alguns itens de bazar, alguns itens de congelados. São aqueles produtos que você compra rotineiramente e que você usa rotineiramente. Os itens de conveniência são aqueles que compõem o mix e tentam fazer com que o seu consumidor consiga comprar um pouco de tudo na sua loja. Ele vai lá na sua loja porque ele sabe que num domingo à tarde, se queimar a resistência do chuveiro dele, ele vai achar a resistência do chuveiro lá na sua loja, que ele pode ir lá. É um item de conveniência. E nesses itens de conveniência, você não precisa ser barato. Nos itens de conveniência, você pode precificar um pouco melhor, porque ele não vai ter onde comprar. E por último, a gente tem aqui os itens de impulso, que são aquelas categorias sem necessidade imediata e que a decisão é tomada no PDV, no momento de compra, quando ele está dentro da loja. Por isso, temos tanto sucesso no check stand. E todo mundo quer um lugar ao sol ali no check stand. Por quê? São os produtos de impulso. Também tem um problema com eles, hein? Eles são muito... Tem que falar essa palavra. Eles são muito roubados também. A gente tem muita perda com esses produtos. Então, a gente procura deixar eles ali mais perto da gente. Essas 4 categorias aqui, cada uma vai fazer com que o seu cliente forme na cabeça dele qual é o papel que você representa para ele. Ah, eu vou naquela loja porque ele é um bom vendedor de cesta básica. Eu vou naquela loja porque ele é um bom vendedor de carnes e de padaria. Eu vou naquela loja porque ele tem tudo que eu posso precisar. O papel do supermercadista é muito em função das categorias que ele trabalha. Já falei para vocês, vocês já sabem disso, mas não custa repetir. A gente ganha dinheiro com aqueles produtos de especialidade, com aqueles produtos da linha de perecíveis
que a compra é semanal, que eu estou precisando comprar sempre. Então, são esses produtos principalmente de rotina e de conveniência. Os produtos de destino são importantes? São, porque eles trazem clientes à loja. Mas não precisa ser tão agressivo nos produtos de destino. E eu trouxe para vocês aqui o que define o papel de cada categoria. O que define se aquela categoria de produtos ela é destino, é conveniência, é impulso ou é rotina. São 3 fatores. O padrão de compra, se a compra é planejada ou por impulso. Vivemos um momento onde as compras não eram planejadas. Eu ia no supermercado, eu comprava tudo naquela época, daquela aparente riqueza que a classe média tinha, né? Ia no supermercado, comprava tudo que eu queria, não sei o quê. Agora a gente está voltando para uma compra mais planejada. A gente tem visto pessoas com listas de compra nos supermercados. Os aplicativos estão fazendo com que as compras sejam cada vez mais planejadas. Os aplicativos estão fazendo com que a gente perca um pouco as compras de impulso. Por isso que a gente tem que preparar a loja da gente para receber esse cliente. A performance da categoria, ou seja, o poder de atratividade para o consumidor. Não adianta eu ter uma loja com um monte de categorias que não sejam pertinentes para aquele estilo de vida. As categorias têm que ser pertinentes e elas têm que ser importantes para o estilo de vida do seu consumidor. E o seu potencial de vantagem competitiva. E vantagem competitiva é aquilo, é você se destacando dos demais. Através do quê? Da sua área de excelência. Do seu açougue, do seu hortifruti, da sua padaria, da sua confeitaria. Quando você faz muito bem um desses setores, você estabelece uma vantagem competitiva. Você não estabelece vantagem competitiva vendendo óleo mais barato. Vendendo óleo mais barato, você queima a sua margem. Mas você ganha uma vantagem competitiva quando a sua carne é a melhor da cidade. Agora, para todo mundo entender, eu montei aqui, tá meio... Fica mais bonito na transparência, mas aqui ficou mais ou menos. O que são as categorias de destino? São aquelas categorias que têm a compra planejada e elas têm uma alta atração em termos de clientes. Elas atraem os clientes para a loja e se eu fizer um trabalho bom em cima delas, eu posso me diferenciar por esses produtos. E o papel das categorias de destino é gerar vendas e gerar margem. Mas ela gera margem porque ela vende um grande volume, e não porque cada unidade tem uma margem alta. As categorias de rotina são aquelas categorias de compra planejada e alta atratividade para o cliente. Tá? Elas geram vendas e elas geram margem. Por quê? Esse consumidor está sempre lá comprando o que eu exemplifiquei aqui, produtos de limpeza, produtos de perfumaria, a linha de descartáveis, está sempre precisando. Então, ele gera venda e gera margem. As categorias de conveniência são as compras que não são planejadas, mas que elas vão exercer uma alta atração, principalmente naqueles períodos onde não necessariamente o resto do varejo esteja aberto. E esses produtos aqui de conveniência, eles vão mostrar a sua variedade de mix. E eles podem compor, por exemplo, o seu jornalzinho de oferta, as suas ofertas. E geram necessariamente margem. E as categorias de impulso, que são aquelas compras não planejadas, é aquilo que eu seduzo o meu cliente para comprar. São produtos sem necessidade prévia de compra e a tomada de decisão é no PDV. E eu vou usar esses produtos para quê? Para gerar margem. Então, eu tenho categorias de destino e categorias de rotina que geram transação, geram venda, e as categorias de conveniência e impulso que geram margem. E é com isso que eu vou equilibrar. E sabendo disso, eu vou compondo o meu mix de produto. Só que para eu compor um mix de produto, tem um outro elemento que é importante, que é a questão das marcas que eu trabalho. Eu posso precificar melhor as marcas se eu tiver marcas
que sejam classificadas pela preferência desse consumidor local que você tem. Existem 4 tipos básicos de marca. As líderes de mercado, as vice-líderes, tá? A terceira marca, que é normalmente aqui de um fornecedor local, regional, ele atinge ali aquela cidade, e uma marca de primeiro preço. Quando eu componho um mix de produto com pelo menos essas 4 marcas, esses 4 patamares de marcas, eu consigo contemplar os clientes com todos os bolsos. Aquele cliente que tem um bolso melhor, provavelmente vai comprar os líderes que são mais caros. O consumidor que tem o bolso menor vai comprar os de primeiro preço. Os líderes e vice-líderes fazem 70% das vendas em cada categoria. O problema é que eles têm alta lembrança de preço, mas seguramente trazem fluxo para a loja. Impensável na realidade de hoje, a gente tem uma loja que não tem os líderes de mercado. Coca-Cola, óleo soia, açúcar de tal marca, café de tal marca, Nescau, essas coisas. Terceira marca e primeiro preço fazem cerca de 30% da venda da categoria, tem uma média lembrança de preço, trazem fluxo para a loja quando promocionado. Então, se eu conseguir compor as minhas categorias com estas marcas, com esse mix de marcas, eu vou poder oferecer para todos os bolsos. Só que daí a gente tem que entender o seguinte, em cada uma dessas categorias, eu vou ter uma hierarquia dessas marcas. E esse daqui é um conceito interessante. Para montar uma boa estratégia de precificação, limite as quantidades de marca e colocando aqui numa outra nomenclatura, com outro apelo, mas é a mesma mensagem. Primeiro preço, local ou regular, premium e super premium, que seria líder e vice-líder. Não ajuda o seu cliente quando você tem muitas marcas. Ele não compra mais se você tiver muitas marcas no mesmo patamar de preço. Por isso que é importante você ter uma hierarquia de marcas, da menos importante para mais importante. Tenha um mix que, lembre-se sempre disso, contemple todos os bolsos. E dentro desses patamares, você vai ter uma seleção de posicionamento de preço. Então, vamos entender o seguinte, da marca mais barata, que é o seu preço, primeiro preço, que é o seu preço baixo, para a super premium, que é a mais cara, você vai ter um intervalo de preços entre elas. Todas as suas marcas regulares também vão ter um intervalo entre elas, que vão ser 2 ou 3. As suas marcas premium, que também são 2 ou 3, vão ter um patamar de preço, de maneira a você ter desde o mais caro até o mais barato. Posicionando o seu mercado dentro daquilo que você quer vender e dentro daquilo que você precisa vender. Eu acredito que o melhor seja aqui, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Ficar aqui com as categorias premium, com os líderes de mercado, que são importantes, e ter uma grande oferta aí de similares e de substitutos para você poder compor uma margem boa e um preço bom. O nosso penúltimo conceito é a questão do ambiente competitivo. Montar uma boa estratégia de precificação depende do local onde você está inserido. Se você está inserido numa praça, onde você tem outros concorrentes e que esses outros concorrentes eles apresentem qualidade de serviço melhor do que a sua, ou apresentem preços melhores do que o seu, esse ambiente extremamente competitivo vai fazer você baixar as suas margens. Então, avalie dentro da sua zona de influência. O que é zona de influência? A minha loja está aqui, é a área ao redor da minha loja. Qual é o perfil de lojas que eu tenho? Qual é a proximidade de lojas que eu tenho? Qual é a quantidade? Eu sei que aqui tem gente que vem de cidades muito pequenas, né? Eu almocei com uma garota que falou para mim que a cidade dela tem 4.000 habitantes. Provavelmente só tem o supermercado dela lá naquela loja, naquela cidade. Então,
Ela tem um ambiente extremamente competitivo? Não tem. Ambiente competitivo tem quem está em cidades maiores. Mas, nesse ambiente competitivo, podem ter lojas que levam a sua venda. Pequenos açougues, pequenas padarias, até mesmo a feira dos horticultores ali da região. Veja a quantidade de lojas, facilidade de acesso, as ofertas, os tabloides, a estrutura de loja e, principalmente, o principal fator de qualificação do ambiente competitivo é a qualidade de perecíveis. Quando a gente vai em lojas, eu sou de São Paulo, eu faço muita visita em loja, recebo muito gerente de toda parte do país que quer conhecer loja de São Paulo e eu levo eles conhecerem. E a gente vai focado em olhar perecíveis. Não um mix industrializado. Veja quais são os diferenciais dessa loja. O que é que ela oferece de especial para esse cliente? O que ela tem em termos de atendimento? Agora, muito em voga está esse clube de clientes. Outro dia eu dei uma entrevista para uma revista chamada HSM Negócios. E a entrevista foi mais ou menos assim, o escopo dela. O que vai atrair o cliente nesse final de ano? Eu acredito que o que vai atrair o cliente no final do ano é a questão do cashback. O cashback eu acho que vai ser o queridinho nesse final de ano. Porque a gente tem pouco dinheiro no mercado, tem pouco dinheiro se movimentando, e os clubes de clientes, eles fazem muito. Esses CRMs maravilhosos que existem hoje, fazem muito essa questão de cashback. Os programas de fidelidade são importantes, porque você permite com que você conheça o cliente e amarre ele com você. E o e-commerce. Então, vá para a sua concorrência e olhe ela, o que ela faz. E procure fazer um pouquinho melhor. Procure se destacar um pouquinho mais naquilo que ela faz. E vocês vão ver que não é tão difícil assim. Às vezes é um cuidado, é um detalhe, é uma vírgula, muda tudo. E por último, a gente vai ter... eu coloquei aqui o detalhe para vocês também. Pensei que eu não tinha colocado essa. Vá na sua loja de influência. O que é área de influência? É a área geográfica onde a sua loja está instalada e que contém a maior parte dos clientes. É importante saber o poder de atração da sua loja. E o poder de atração está ligado a toda essa qualidade de serviços aí que eu coloquei. Zona primária fica nos 60% a 75% dos clientes, e são aqueles clientes fiéis e frequentes. Zona secundária, cerca de 15% a 25% dos clientes, são aqueles ocasionais. E depois disso, na zona terciária, são só aqueles caçadores de promoção. Daí não é um cliente muito... Ele é um cliente importante para nós porque ele traz volume de venda. Mas ele não é um cliente importante para nós do ponto de vista de retorno financeiro. E agora sim, o nosso último fator de precificação, que é o ambiente de loja. É a sua loja. É isso que faz a diferença. Pessoas gostam de pessoas gostam de ir em lojas que sejam bonitas, que sejam arrumadas, que sejam iluminadas. Não estou falando de loja sofisticada. Eu vou em lojas que são muito simples, mas que estão muito limpas, muito bem abastecidas, muito bem sinalizadas e que vendem muito bem. Então, quanto mais o seu cliente gostar da sua loja, mais ele vai gostar de comprar com você. Para poder precificar melhor, agregue valor. Tenha uma loja bonita. Tenha uma loja que o cliente goste de estar lá. Sabe por quê? Mais do que o preço da sua mercadoria, o seu cliente vai se lembrar como ele se sentiu dentro da sua loja. Como ele foi atendido dentro da sua loja. É isso que ele vai levar e é isso que ele vai falar. Por isso que o seu ambiente tem que ser muito bom. Valorize o tempo, que a gente chama jornada do cliente, né? Valorize o tempo que esse seu cliente anda dentro da sua loja. Vai lá,
para lá um minutinho, veja quando ele chega, onde ele vai, qual é a lógica de compra deles, depois ele vai em qual setor, depois ele vai em qual setor, qual é a jornada desse cliente dentro da loja. E procure dentro dessa jornada colocar as suas ofertas para você fazer venda e para você fazer faturamento. Lembre-se que conta ponto. O conceito de loja, e eu já falei para vocês, loja sofisticada, vende, vende. As pessoas gostam da loja sofisticada, gostam da loja bonita, lá no grande centro. Eu acho que a gente está caminhando para uma época de mais simplicidade, que é outro ensinamento que eu e o resto da população mundial teve, né, com a pandemia. A gente pode viver com menos. A gente pode viver de uma maneira mais simples. Tá? Então, a loja, estando limpa, estando arrumada, estando bem iluminada, tendo um layout equilibrado, tendo um layout bem balanceado, que faça com que o seu cliente ande pela loja, vai fazer você vender bem e vai direcionar esse cliente para aquilo que você quer vender. O som é importante, tem gente que acha que som é uma bobagem, mas um sistema de som dentro da loja ajuda muito, porque torna o ambiente mais acolhedor, torna o ambiente melhor, mas também não é para botar sofrência, né? É para colocar uma música que seja de gosto do pessoal da região, né? Digamos assim. Não vou nem falar lounge, que é o que a gente põe em loja, mas o que seja de gosto do pessoal da região. Temperatura, principalmente numa cidade quente, numa região quente como essa do estado, muito cuidado com a temperatura da loja, os ambientes são quentes, as pessoas circulando, ambiente quente, gente, sujeira, poeira, o cliente vai ficar pouco na sua loja. Se ele ficar pouco na sua loja, ele vai comprar pouco de você, tá? E o último item de conforto do cliente é justamente a questão dos odores, principalmente os odores ruins, não os bons, porque padaria tem um odor maravilhoso, o cheiro do pão assando, você compra a padaria inteira. Mas os odores ruins, como por exemplo do açougue, a limpeza, a higiene, eu estou acabando já. A limpeza, a higiene, deixar o melhor ambiente possível para você, tá bom? Pessoal, eu sou tão apaixonada por esse assunto de precificação que eu podia ficar falando com vocês até amanhã de manhã, mas eu não posso. E podia contar um monte de causas para você, mas eu não posso também. Eu procurei abordar aqui para vocês 7 dos conceitos que eu acho mais importantes na precificação e que você deve levar em consideração para montar a sua estratégia. Tá? É claro que não dá tempo da gente falar tudo, mas tome muito cuidado com isso daqui, com o seu ambiente interno. Procure os seus diferenciais e façam com que as pessoas comentem o que você tem dentro da sua loja, tá certo? Já acabei, calma. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu só agradeço. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço muito o carinho e a gentileza e a paciência de me ouvir, né? Ouviram tanta gente boa aqui falando, depois vai me ouvir. Mas eu agradeço. Se tiverem alguma dúvida, está aí o meu contato. Muito obrigada, boa tarde.